Não quis levantar no meio do vídeo e agora deu uma corridinha, né? Vocês estão bem? Amém. Graça e paz, amém? Deu para descansar um pouquinho aí à tarde? Como que foi para vocês? Alguns, né? Quem tem filho nem tanto. Que bom que vocês estão bem. Quem esteve aqui na nossa festa caipira ontem? Uhul! Foi bom demais, né? Comida boa. Que os irmãos, gente boa, a gente já sabe que vai ter, né? Mas a comida a gente se surpreendeu ali, né? Cada barraca, os ministérios colaboraram e foi uma bênção, né? Para você que não sabe, o propósito da festa caipira era justamente angariar fundos para a gente continuar as nossas melhorias lá no Ministério Infantil. Acredito que depois o pastor vai dar mais detalhes, mas foi uma bênção, sem contar que é sempre gostoso estar em confraternização, né? E foi muito, muito bom mesmo. Glória a Deus. Queridos, nós estamos agora no mês de junho, no mês da família. Como vocês sabem, por alguns anos já o pastor tem feito dessa forma. Sempre no mês de junho nós separamos este mês para nós falarmos em temas pertinentes à família. Amém? Então a gente fala sobre a família de Deus, a gente fala sobre criação de filhos, sobre marido, esposa, papéis. Então se você vem em um dos cultos e talvez você fale: nossa, falou só para esse pessoal hoje, né? Nem falou para o outro. Então, assim, saiba que cada dia a gente vai agregando informações. Então, você tem hoje a ferramenta lá do YouTube, onde você pode ouvir os cultos que passaram. Amém? Até para você não ter aquela impressão de, poxa, só falou para o homem hoje, só falou para a mulher, só falou para o filho. Não, realmente, cada culto vai ter um tema, a gente vem agregando essas informações. Então, abra seu coração, porque o Senhor tem coisas preciosas para compartilhar com a gente nessa noite. Amém? Você está com expectativa? Amém, eu também estou. E eu queria que você fechasse seus olhos para a gente poder orar um pouquinho antes de começar o culto. Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por esse culto, nós sabemos que você já está presente entre nós, não somente dentro de nós, habitando em nós 24 horas por dia, mas se manifestando conforme o teu corpo se reúne, Senhor. Obrigado pela tua presença manifesta neste lugar, obrigado pela tua inspiração, Senhor, sobre este culto, desde o momento da oração, o momento da música, enquanto nós te adoramos com nossos dízimos e ofertas. Pai, obrigado, Espírito Santo, porque de fato você tem liberdade neste lugar e você é reverenciado aqui. De fato, nós amamos o mover do teu Espírito, porque nós sabemos que você é o agente, é a ação de Deus nessa terra. Enquanto nós liberamos a palavra de Deus, ela é carregada de poder. E a unção vem e confirma, traz transformação de vida, traz consolo, traz edificação. Pai, nessa noite não será diferente. Nós seremos levantados pela tua palavra. Pai, consolados pela tua palavra, confrontados pela tua palavra, porque o seu desejo, como Pai, é nos ver filhos melhores a cada dia, Senhor. E em nome de Jesus é isso que vai acontecer. Obrigado pelo solo do nosso coração, sendo aquela terra fértil para receber a semente poderosa da Tua palavra. Espírito Santo, me inspira com sabedoria e ousadia, que as Tuas palavras venham de fato para trazer este ânimo e essa exortação ao nosso coração. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Aleluia! Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 21. É um versículo muito curto, talvez você até já conheça. Mas eu tive mesmo esse desejo de começar com isso. Efésios 5, no capítulo 21. Vocês encontraram? Amém? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um princípio que é a base, né? Uma das bases de compreensão do Evangelho e que é muito mal compreendido aí fora, mas a Bíblia fala, né, que aqueles que são espirituais que discernam as coisas espirituais. Então, entender esse princípio está para você e está para mim. Amém? Por quê? Porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Quando você recebeu Jesus, o teu espírito foi recriado. E hoje há em você um tipo de sabedoria que rege a sua vida, que não é mais a sabedoria natural, mas a sabedoria divina. Amém? Então, a gente vai falar um pouco sobre a compreensão da submissão. E talvez você fale: Camila, eu não gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que é um assunto meio que as pessoas ficam um pouco arredias. E eu já quero quebrar logo esse bloqueio que talvez você possa ter de falar sobre esse assunto. Porque, querido, a cruz é o maior símbolo de submissão que existe. Então, um dos símbolos do nosso evangelho, um dos símbolos do cristianismo, que é a cruz, que foi onde Jesus morreu, e ele não está mais preso lá, amém? Ele já ressuscitou, ele está sentado no trono, mas ele passou pela cruz. Um dos símbolos, que é a cruz, esse processo da crucificação, é a grande representação da submissão. De quem? Do filho para o pai.
A Bíblia fala que Jesus, ele passa por aquele momento da oração de consagração, onde ele pede ali para os seus discípulos velarem com ele ali em oração. E ele vai, ele se dobra, né, se põe de joelhos a orar ao Senhor. E ele fala, se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, a vontade dele, na carne dele, não era ser crucificado. Mas ele sabia que havia uma necessidade de cumprir a vontade do Pai. E o que é isso, senão uma submissão voluntária à vontade do Senhor? Então, se você não gosta deste princípio, se você não entende o valor de compreender a submissão, hoje é o dia do seu coração se abrir para isso. E entender a importância do que é o servir, do que é o submeter-se dentro do cristianismo. É algo vital, é algo primordial para todo filho de Deus. E eu digo mais, muitas pessoas não têm crescido e não têm avançado nas suas vidas, porque não compreendem um princípio tão básico do Evangelho. Então, abra mesmo seu coração e em Efésios capítulo 5, no verso 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Você pode ler comigo essa frase? Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Então, queridos, um versículo tão pequenininho desse, tem tudo sobre o Evangelho aí. Uns aos outros, Cristo. O Evangelho é sobre isso. Cristo, porque Cristo nos conectou ao Pai. Para quê? Uns aos outros. Uns aos outros. Então, esse versículo aqui está nos falando sobre um ponto central do Evangelho. Sujeitar-se uns aos outros por temor a Cristo. Tudo aqui é relacionado ao Evangelho. É um versículo que tem que estar forte no nosso coração. Talvez você guarde aí muito forte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, isso é uma verdade. Não é verdade? Deus amou o mundo de tal maneira. É um versículo poderoso também, fala sobre o amor de Deus. Mas sabe, sujeitar-se uns aos outros vai impedir que o seu coração seja inflamado de tantas coisas. E sabe que embora Deus tenha o desejo de nos levar a níveis mais profundos nele, a fases diferentes na nossa vida, eu acredito que Deus não tem assim um grande plano só para uma pessoa. Deus tem grandes planos para todos os filhos deles. Mas o nosso coração é muito importante em como ele está, como ele se posiciona diante da sua trajetória cristã. Em cultos como esse, são momentos onde nós devemos realmente colocar um espelho não na nossa face, mas no nosso coração. Porque é um princípio que vai te levar além. Às vezes nós temos tudo para avançar, tudo para passar para a próxima fase. Mas a gente não consegue compreender esse princípio. E ficamos ali, por anos, andando em círculos, desconsiderando as direções que Deus nos tem dado, de diversas formas e diversas maneiras. E Deus quer se fazer entendido nessa noite, por mim e por você, a respeito desse assunto. Amém? Eu peguei aqui a definição, não de um dicionário comum, como eu falei, porque nós não estamos falando de princípios naturais. Então eu fui para um dicionário bíblico, que é o Strong, uma referência dentro aqui do nosso contexto, né, eclesiástico. E submissão, existem duas palavras no Novo Testamento traduzidas por essa palavra. O potasso e o potage. Tudo bem, é uma palavra estranha, você não precisa decorar, mas eu peguei aqui o significado. Tem o sentido de subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, obedecer, submeter ao controle, render-se à admoestação ou conselho de alguém. É uma questão de atitude. Diga assim, atitude. Ato de sujeitar, obediência, sujeição. Então eu queria pontuar algo com vocês, querido. Esse princípio, essa atitude do coração, é algo que começa sempre de dentro para fora. A gente vai ver mais para frente nesse culto que é possível nós fazermos coisas com aparência de submissão, mas com o coração totalmente rebelde. Para com Deus, para com o próximo, para com uma autoridade. Então, é muito necessário que a gente compreenda esse princípio de coração. Sabe, não é da vontade de Deus que a gente pegue as revelações, os entendimentos, os conceitos da palavra que Ele tem liberado a nós aqui no Rema, no seu devocional, e que isso pare na sua mente de uma forma racional. Eu costumo brincar com os alunos do Rema que é como uma água num filtro de barro. Você coloca uma água ali, mas a água que sai do filtro, ela passa por um processo de purificação.
Quando você vai beber aquela água do filtro de barro, ela é gostosa, ela é fresca, ela é boa, ela é potável. Por quê? Porque ela passou por um processo. Sabe, a palavra, ela deve entrar na sua mente, mas eu e você devemos ter o desejo de que ela passe pelo nosso coração para trazer purificação para nós. Se parar aqui na nossa mente, a gente vai ser um crente cheio de conhecimento, pouca atitude. E a Bíblia nos chama de hipócritas quando paramos por aí. Eita, Camila, isso é jeito de começar o culto. Eu estou tentando aqui falar da forma mais agradável possível. Mas é isso, e saiba, antes de você ouvir, eu também ouço. Antes de você entender que você precisa de mudanças, eu também preciso. Eu preciso compreender isso de uma forma melhor. E sabe, submissão é bíblico, submissão é algo para o cristão. E talvez você pense assim, mas como? Como isso acontece, né? Submissão. Sujeição. Por que essa palavra aqui, esse versículo, sujeitem-se uns aos outros, não acaba aí? Por que ele continua com por temor a Cristo? Porque sabe quando que eu vou conseguir sujeitar-me às pessoas que estão do meu lado? Quando eu olho para as pessoas, a Bíblia está me ensinando a não ver elas, ver Cristo. Se quando você olhar para alguém e você ver Jesus, você não vai responder de qualquer forma. Você não vai reagir de qualquer forma. É por isso que a Bíblia está nos ensinando a forma. Ela não só diz, ei, se sujeite, como algo pesado, como algo somente de renúncia, porque vai sim incluir renúncias algumas vezes, mas ela está dizendo, existe uma forma de ser feita. Por temor a Cristo. Por que eu faço o que faço em relação a Deus? Sabe quando as coisas começam a mudar na nossa vida? Sabe quando aqueles pecados que nós tínhamos dificuldade começam a perder força na nossa vida? Eu vou te dizer uma coisa, não é só porque a gente sabe uma informação. É quando a gente começa a entender que o ponto principal do evangelho não sou eu, mas Jesus. Quando nós aprendemos a amar Jesus, mais do que nós nos amamos, queridos, nós vamos conseguir cumprir não só esse princípio, muitos outros. E eu sei que isso não acontece do dia para a noite, porque como eu posso amar Jesus? Só talvez vendo o filme Paixão de Cristo, olhando aquele sacrifício e ficando emocionado porque foi muita dor e muito sacrifício? Também, a imagem nos ajuda. Mas mais do que isso, o Senhor não nos quer crentes emocionados. O Senhor quer que a gente olhe a palavra e que a gente vá se aproximando tanto dela dia após dia, que ela se torne vital para nós. A ponto de você falar, não dá sem ela. Camila, isso está tão longe da minha realidade. Eu estou lembrando da palavra aqui no culto. Eu sei, mas nunca é tarde para você amar a coisa certa. Quando a gente está falando aqui na frente, primeiro, quem vos fala não é alguém perfeito. Segundo, eu sei que cada um de nós está numa fase. Talvez você esteja aqui e você estava sem vir na igreja há 10 anos. Eu não conheço a sua vida. Mas Deus conhece. E sabe de uma coisa? Ele te ama tanto. Independente se você já aprendeu a amar Ele. Só que Ele sabe de uma coisa. Se você aprender a amar Jesus, se você aprender a amar a palavra, mais do que você se ama. Como assim, Camila? Eu às vezes até me coloco em segundo plano. Ainda assim, se você não está vivendo a vontade de Deus, isso não é humildade. Se você não reconhece aquilo que Ele fez por você, por mais que você possa colocar outras pessoas, talvez o jeito de você amar a você mesmo é a autocomiseração. E aí você acha que porque você se vê pequeno, você não é orgulhoso. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 10, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Então, o evangelho tem tudo a ver com uns aos outros. E se a gente não compreender esse princípio, entenda isso. Você vai caminhar, e você vai caminhar. Mas vai ter uma hora que alguma área da sua vida vai ficar estagnada. Porque quem não se sujeita ao próximo, a Bíblia fala, se você não ama o seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus, que você não vê. Sabe, às vezes, diante do evangelho, a gente se comporta um pouco como aquela criança mimada. Que a gente aceita alguns princípios, mas alguns outros a gente rejeita porque nós não queremos.
E a gente acha que porque Deus é muito bondoso e misericordioso, Ele vai quebrar os princípios dele para me favorecer. Deixa eu te contar algo, não vai acontecer. Ele já te favoreceu na cruz. A graça dele já te alcançou na cruz. Agora o que nós precisamos fazer? Receber a graça que nos foi dada de graça. Cremos na palavra e decidirmos viver a jornada da salvação. Sabe, existe uma estrutura quando nós compreendemos a submissão. Existe uma estrutura divina de autoridade que nós precisamos entender. Nós precisamos entender em contrapartida, submissão voluntária, fundamentada no amor de Deus. Então, só existe autoridade porque existe submissão. Só existe submissão porque existe autoridade. Foi Deus quem criou essa estrutura. A estrutura do reino de Deus não é uma estrutura sem autoridade. E aqui eu anotei, o Deus Pai é a nossa maior autoridade e exemplo perfeito. Ele é imutável, ele é perfeito, ele deve ser respeitado, obedecido de forma inquestionável. Deus não é Deus, querido? Nós falamos, nossa, Deus é tudo, Deus é uma... Talvez se você está aqui é porque de alguma forma você crê em Deus. Ainda que você não tenha nascido de novo, você crê que existe uma autoridade no universo, um Criador. Não sei como é ainda a sua crença, mas se você crê que existe uma autoridade perfeita, imutável, Criador de todas as coisas, nós simplesmente deveríamos obedecê-lo inquestionavelmente. Mas Deus, em sua autoridade perfeita, nos mostra o modelo de autoridade perfeita. E sabe como é essa autoridade? É onde aquele que se submete voluntariamente. Essa é a autoridade perfeita. As pessoas que se deslumbram demais em ser autoridade é porque não compreenderam ainda a função da autoridade. Então, quando Deus, Ele institui a autoridade, como nós olhamos para Ele, Ele mostra o seguinte, ei, você tem escolha. Aqui tem a árvore da vida, onde você pode se alimentar o teu espírito o tempo todo. Mas aqui tem a árvore do bem e do mal. E você não deve conhecer o mal experimentando dele. Se você comer da árvore da vida, foi o que aconteceu lá no Gênesis, você vai permanecer vivo espiritualmente. Mas Deus, Ele não só dá a escolha, como Ele mostra a consequência. Ele não precisaria fazer isso. Ele poderia te criar e me criar e falar, pronto, é sua obrigação me adorar, você não tem opção. Mas, como autoridade perfeita, a submissão é voluntária. E por que ela é voluntária? Porque existiu escolha da parte do homem. Enquanto o homem creu na palavra liberada, ele obedeceu. Quando ele não creu que ele morreria, ele comeu. Então Deus nos mostra como funciona a autoridade. Ele tinha todo o poder, toda a posição, toda a inteligência, toda a sabedoria, tudo estava nele. E ele fala, é assim. Você pode escolher me adorar, me obedecer, mas saiba que se você não fizer desta forma, você pode comer de tudo isso aqui, governar, multiplicar, ser de fecundos, mas só isso aqui. Se você quiser experimentar o mal, tocando e provando, certamente você vai morrer. Então existe uma estrutura divina de autoridade, onde ele mostra escolha, consequência, onde ele coloca princípios. Entenda, quando Deus explica as consequências, Ele não está te dando a opção de errar como uma opção boa. Ele só está dizendo que se você escolher, vai acontecer algo. É isso que muitas vezes, dentro da casa, já que vamos falar de família aqui mais para frente, os pais não conseguem compreender. Quando você fala sobre uma autoridade respeitosa, uma criação respeitosa com o seu filho, não é quando você não ensina que existe uma autoridade na sua casa. Tem coisas que você não pede para o seu filho, dependendo da idade que ele tem. Tem coisas que você fala, vamos tomar banho. Agora, se você está perguntando para ele, você quer tomar banho, e ele fala que não, ele está entendendo. Uma criança de 3 anos, se eu perguntar para a Clara, filha, você quer tomar banho agora? Ela vai falar, não, quero desenhar. E aí, se eu perguntei para ela, é porque ela tem a opção de não ir. Se não, na verdade, é desrespeito eu perguntar para ela uma coisa que ela não tem escolha. Então, até para ser autoridade, a gente tem que saber ter uma autoridade coerente. Eu não vou perguntar para ela, você quer tomar banho? Eu vou falar, filha, vamos tomar banho que agora tem culto. Não é uma opção para ela. Você entende? Agora, existem outras coisas que não. Filha, tem a banana e a maçã, você pode escolher. Se ela pode escolher, eu dou a escolha. Então, queridos, entender que existe uma estrutura de autoridade,
a gente vai compreender que quando respeitamos a autoridade, nós vamos entender que existe submissão. E quando existe submissão, só existe porque existe uma autoridade. Amém? Vamos lá. A estrutura divina de autoridade é a maneira pela qual Deus estabeleceu a ordem e o bom andamento de diversas esferas. Então não adianta a gente achar que sem autoridade as coisas iam funcionar. Não ia, porque cada cabeça uma... Não conhece? Uma sentença. Acho que vocês ficaram meio tímidos, né? Não tô brava, tá, gente? Cada cabeça é uma sentença. Então, sem autoridade, a gente ficaria... Talvez o pastor Lucas pense de uma forma sobre a disposição das cadeiras. Não sei, talvez perguntasse para o pastor Vitor, pastor Steve. Não, acho que poderia ser cadeiras de um jeito diferente. Mas existe uma autoridade, que ele pode ouvir os conselhos e existe uma voz final. E isso é assim na empresa, é assim no trabalho, é assim na igreja e é assim no casamento. Só que dependendo da forma como nós fomos criados, nós vamos respeitar mais ou menos as autoridades instituídas segundo a nossa cosmovisão, segundo a nossa visão de mundo. Então, talvez aqui na igreja você não entenda que uma direção do pastor é algo que tenha tanto peso, porque talvez você não tenha sido criado para entender dessa forma. Você teve pouco contato com a palavra, ou seus pais até iam na igreja desde pequeno, mas era aquele ovelha rebelde que dava trabalho. Não sei como foi. Talvez você entenda na igreja. Nossa, entendo muito, entendo no meu trabalho, afinal, não é meu chefe, ele me paga. Mas talvez em casa. Então isso depende, e a palavra ela vai justamente quebrando essas nossas dificuldades, porque a sujeição um ao outro é em todas as esferas. Amém? Então vamos lá. Em Romanos 13, no versículo 1, você pode abrir se você quiser. Romanos capítulo 13, verso 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. A gente está falando aqui que para compreender submissão, a gente tem que compreender a estrutura de autoridade. Quando as pessoas leem esse versículo, elas acham que todas as pessoas que ocupam os lugares de autoridade foram escolhidas por Deus. Isso não é uma verdade. Amém? Nós temos aí a questão do governo mesmo, em qualquer tipo de cargo. Existe uma votação, não é verdade? Da mesma forma, igrejas. Existem igrejas que nasceram no coração de Deus, mas existem igrejas que talvez... Foi ali uma coisa que aconteceu no meio do caminho, alguém se levantou, a gente não sabe se era exatamente a vontade de Deus acontecer daquela forma. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? Que existe o cargo de autoridade, que os espaços de autoridade, todos, foram instituídos por Deus. Foi Deus quem criou a estrutura onde existem autoridades, lideranças, formas de organizar que foram instituídas por Deus. Então, a gente tem que entender que quem preenche, às vezes, a posição de autoridade nem sempre foi instituído por Deus. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem radical para você. Hitler. Ele era uma autoridade, mas ele fez coisas horríveis. Não foi verdade? Não foi Deus que desejou que aquilo acontecesse, mas ele ocupava um espaço de autoridade. E o princípio de autoridade foi criado por Deus. Amém? Então, deu para entender até aí? Então, vamos lá. A autoridade está presente nesse reino de amor. Então, a autoridade não é oposta a amor. Entenda isso. Quando se exerce uma autoridade bíblica, ela não é oposta ao amor. Quando a gente fala não para um filho, para qualquer situação, até mesmo para alguém que é nossa autoridade, porque nós não podemos cumprir daquela forma, isso não é um ato de que eu não estou amando. Amém? Porque dentro do reino de Deus, a Bíblia fala que Ele nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se tem autoridade nesse reino, e esse reino é de amor, quer dizer que a autoridade não é oposta ao amor. Mas eu comecei a pensar um pouco sobre esse princípio. E antes da gente passar da autoridade para a submissão, eu queria te explicar sobre 2 princípios que têm trazido muita dificuldade para o povo de Cristo entender na hora de se sujeitar uns aos outros. E o primeiro dele, o primeiro princípio errado que eu vou trazer para você, está em Ezequiel, no capítulo 28, do 14 ao 15. Se puder pôr no telão, você pode acompanhar por ali. Ezequiel 28, do 14 ao 15. Vou esperar colocar aqui, aí você consegue acompanhar. Vamos ler aí.
Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. De quem esse texto está falando? Alguém quer arriscar um palpite? Lúcifer. Nós sabemos que Lúcifer era um anjo de luz. E a Bíblia está dizendo aqui que ele era perfeito. Que estava tudo bem, até o dia que se achou iniquidade em ti. E qual foi esse dia? Eu vou ler para você. Em Isaías, no capítulo 4, 14 e 13, diz assim: Tu dizias, falando sobre Lúcifer, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. No dia que o diabo quis, querido, sair da posição que Deus colocou ele, e ele quis estar acima, no dia que o orgulho começou a permear o coração dele: você é tão perfeito, você é tão bom naquilo que você faz, você é tão incrível nessa função, nos seus dons, nas suas capacidades, que eu acho que seu lugar não está adequado para você. E aí a Bíblia fala que nesse dia que ele pensou sobre isso, se achou iniquidade no coração dele. E é quando a gente vê aqui um registro na Bíblia sobre uma palavra que pega muito nos nossos relacionamentos. Diga assim: orgulho. É muito complicado a gente compreender isso, se a gente não tratar o orgulho. Isso em todas as esferas da nossa vida, queridos. No dia que aquele anjo de luz, entenda, ele também tinha escolha, assim como o homem. Deus não criou nem os seres celestiais, nem a sua criação humana sem escolha. Deus não criou o mal, mas ele escolheu pelo mal. O mal é a ausência do bom. Então, nesse dia, o orgulho aqui é manifesto. Eu podia estar em outro lugar. E é por isso que eu disse que submissão é o princípio básico do Evangelho. Porque é o oposto exato do que Jesus fez. Jesus estava no lugar que Lúcifer queria estar. Lúcifer, não contente onde ele estava, ele queria estar além. Jesus estava além. E ele decidiu estar aquém. Para pegar você e te colocar de volta no lugar onde Deus te colocou. Então a gente vê o princípio do orgulho em ação em Lúcifer. E aí ele se torna o diabo. Ele cai da posição que ele estava. E nós vemos em Jesus o princípio da humildade. Em Filipenses 2, no capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu gosto muito de uma versão que fala: ele, sendo igual a Deus, não se apegou em ser. Como que alguém não se apega em ser igual a Deus? Ele era Deus. Ele é Deus. Tende em vós o mesmo sentimento. Paulo está dando uma instrução para você e para mim, nessa noite, através desse texto. Tende em vós o mesmo sentimento. Sabe, queridos, a submissão, eu estava estudando um pouco, sujeitar-se, principalmente quando você não concorda, te liberta de um cativeiro. Qual é o cativeiro? O cativeiro de achar que tudo sempre acontece do seu jeito. E o orgulho, ele nos coloca nessa posição, porque às vezes a gente é bom realmente naquilo que nós estamos fazendo. E de repente a gente chega em algumas esferas da nossa vida, seja familiar, seja aqui na igreja. De repente você é o cara das empresas, né, que tem ali uma alta patente, não sei o quê, e de repente você tem um filho e você está trocando uma fralda. E aquela fralda está muito recheada. E a sua mão suja. E você olha para aquilo, você fala: eu não sou digno de estar com esse cheiro na minha mão. Mas por que você faz isso? Porque ali você é o pai, e o pai serve.
Então eu te dei um exemplo assim, né? Muito tosco até diria. Ou não, né? Para alguns, não sei. Se você é pai, você deve trocar fralda, amém? Eu tinha um amigo que no começo ele tinha muita dificuldade com cheiro, ele tinha ânsia mesmo. E a gente ficou insistindo, a esposa também, ele colocava máscara na época da pandemia, mas ele ia. Era pai, tem que fazer, amém? E sabe, aqui a gente vê que o orgulho e a humildade são coisas opostas. E com orgulho você não vai conseguir se sujeitar a ninguém. Camila, mas por que eu preciso? Porque, querido, não vai ser sempre do seu jeito. A gente não faz as coisas sempre do nosso jeito. Não é todo dia que você vai estar afim de seguir a orientação do seu trabalho, da sua igreja, da sua família, ou da forma ali como seu marido ou sua esposa está pensando. Mas se você não tiver humildade para reconhecer que não vai ser do seu jeito, você não vai conseguir fazer isso. Ou pior, você pode estar fazendo, mas com o coração totalmente com asco, com ranço. E é até pior. Porque, sabe, Jesus estava no momento de aflição ali no Monte Getsemane. Desculpa. Ele estava ali no momento de aflição. E a Bíblia fala que ele estava angustiado, mas ele não fez uma oração da boca para fora. Ele falou: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. E ele se levanta e ele se entrega. Não foi ninguém que tirou a vida dele, ele se entregou. Foi ele que falou: olha, sou eu. Será que se o seu marido, o seu pastor, o seu chefe, seu líder, a pessoa que está do seu lado, visse no fundo do seu coração como estão sendo feitas as coisas, seria algo compatível ou incompatível? Sabe, não tem como nós entendermos o princípio da submissão com a sabedoria do mundo. Em Tiago, no capítulo 3, no verso 14, diz assim: Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então eu vou te falar uma coisa: quem sabe viver submissão, vive em paz. Quem vive em rebeldia, vive perturbado, magoado, chateado, inflamado. Sabe, esse texto de Tiago, sempre que eu leio, como diz outra arrupia, né? Porque é um negócio animal e diabólico. Está falando que a sabedoria do mundo é assim. Sabe, se você falar para alguém que você talvez quis agradar o seu marido porque você comprou uma roupa que você acha que ele ia achar que você ia ficar muito bonita, vai ter gente que vai falar que você não se ama, você é doido. E a Bíblia fala que o meu corpo pertence ao meu marido e o dele a mim. Se eu não quiser agradá-lo, eu vou querer agradar quem? Ai, Camila, então eu só vou vestir a roupa que ele gosta? Não, você é uma pessoa, você tem gosto, você tem vontade. Nem tudo que eu acho maravilhoso é o que ele acha. Mas, querido, se não tem consideração... Entenda, a orientação do mundo ela é animal. Ela é diabólica. Por que animal? Em que sentido, né? Você talvez tenha imaginado o Tasmania, né? Animal, porque o animal ele vive por instinto. Ele faz o que o instinto manda ele fazer. Então, se um leão estiver com fome, não adianta você falar para ele: eu sou mãe de família, eu tenho 3 filhos, não me come não. Ele vai responder: Rau. Sem figurinha. Eu fiz bem contida, né, para nem ter o gif depois. O leão não vai te responder com uma... Ai, é verdade, vou procurar uma zebra. Ele vai comer, porque ele é animal, ele é instintivo. E a sabedoria do mundo é assim. Importa você.
Não dá para ser orientado pela sabedoria do mundo querendo viver os princípios de Deus. Não dá, não dá. A gente até pode aprender algumas coisas da graça comum, da arte, da poesia, da filosofia. Tem coisa boa. Que Deus mesmo criou o próprio ser humano, a inteligência, a capacidade, está tudo bem. Mas princípio é complicado. Princípio é complicado. A submissão, queridos, diga assim, ela é voluntária. Que coisa maravilhosa. Eu me submeto a Jesus voluntariamente. Eu me submeto à minha liderança voluntariamente. Eu estou trabalhando num lugar voluntariamente. Eu sei que no trabalho você recebe, tá, gente? Mas a gente está dizendo de um princípio. Qual é o princípio no caso do trabalho? Se eu recebo, é claro que eu trabalho. Mas você pode trabalhar falando mal do seu chefe ou não. Causando rebelião ou não. Causando contenda ou não. Trazendo sentimento faccioso ou não. Então, embora seja remunerado, existe sim uma submissão voluntária. Entende? É isso que essa sabedoria está dizendo. Aonde há sentimento faccioso, o que é o sentimento faccioso? É aquela pessoa que sempre causa um ponto de divisão, um ponto de ruptura. Eu estava falando esses dias mesmo com a liderança de música, conversando com eles, eu falei, nós que servimos aqui no corpo de Cristo, nós somos o ponto de pacificação. Existe essa palavra assim, né? Então, quando bate, em mim não volta a ruptura, volta a paz. Em mim não volta a divisão, volta... Eu sou o ponto do respirar. Você é essa pessoa. Isso é sujeitar-se. E na sua casa deve ser assim, querido. Na sua casa deve ser assim. Às vezes o Lucas fala algo para as crianças e talvez eu pense de algo diferente, eu fico me mordendo querendo falar, né? Aí eu só quero que ele olhe para mim para fazer assim, ó. Que eu não posso, eu não quero quebrar o clima, né? E ele é a mesma coisa. Às vezes eu estou falando alguma coisa que eu acho que daria para fazer e tal, ele só olha para minha cara e eu falo, então, como eu estava dizendo, a gente vai ver ainda. E a gente tem que aproveitar que eles são pequenos, que o disfarce cola mais, né? A Luísa está crescendo, meu amigo, não dá para falar nada, nada. Pegou no ar, pegou no ar. Então, queridos, essa questão da sujeição, ela é muito importante na sua casa. E eu estou trazendo todo esse princípio porque eu não queria aqui trazer para você simplesmente chegar, ler Efésios 5 e dizer sujeite-se uns aos outros, mulheres, sujeite-se ao marido, filhos, sujeite-se aos pais. Porque isso você já ouviu. Isso você já ouviu. Seria interessante eu começar com esse texto? Sim, nós vamos ler ele, inclusive. Você não vai se livrar desse texto, porque ele é muito importante. Mas não é algo que começa aqui, tem que começar aqui dentro. Você tem que entender que submissão é proteção, que submissão é um lugar de segurança, que submissão vai trazer paz para a sua casa. Se você puder ler, ouça a ministração de hoje de manhã, porque falou tanto sobre o sacerdócio, sobre o governo do homem, inclusive na casa. E como a gente vai entrar nesse ponto aqui do inverso, né, da submissão da mulher ao marido em casa, é muito importante que você ouça, porque não é qualquer marido. Entendeu? É voluntário. Queridos, submissão é diferente de obediência. Obediência faz parte da submissão. Então, se eu combino algo com o meu marido, não é porque eu obedeci a dica que ele me deu, a orientação que ele me deu, que necessariamente eu fui submissa. Como eu falei para você, eu posso fazer de má vontade, eu posso fazer falando mal dele, eu posso fazer de uma forma que meus filhos fiquem bem escrachados que eu estou discordando. Isso não é submissão. Então, seguir uma orientação, uma obediência de um filho para com o pai no trabalho, não vai fazer com que aquilo tenha o aspecto de sujeição que deve ter. A submissão ela é muito mais provada quando nós temos que fazer algo que nós não concordamos. E sabe, às vezes o que tem parado a sua jornada cristã é uma coisa pequena, simplesmente porque você só quer fazer do seu jeito sempre. E aí quando alguém diz não, não vai ser assim aqui, mesmo que você tenha razão, você sabe que você poderia contornar e continuar, você retrocede. Não vai adiantar a gente chegar diante de Deus naquele grande dia e falar, pai, bem que eu queria, mas todo lugar que eu ia era assim. Ele vai falar, você não percebeu que não era sempre do seu jeito e é por isso que você não caminhou. Obediência faz parte da submissão. Você pode ser submisso e não obedecer quando vai contra a palavra de Deus. Por isso é diferente.
Eu posso ser submissa ao meu marido. Mas se ele me falar qualquer coisa que esteja contrária à palavra de Deus, eu não tenho compromisso nenhum com isso. Eu não tenho compromisso com a mentira, eu não tenho compromisso com a imoralidade, eu não tenho compromisso com o abuso psicológico, eu não tenho compromisso com abusos físicos, sexuais. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é um lar harmonioso, onde o homem entende a estrutura da autoridade, que é uma autoridade responsável, é uma autoridade amorosa, é uma autoridade sacrificial, é uma autoridade com visão, é uma autoridade onde quem protege, quem se preocupa com a esposa é o marido. Tem casas onde os filhos, às vezes, estão mais preocupados com a mulher do que o próprio marido. O marido não está nem aí, vendo a mulher se esfolando, os filhos, assim, chateados. Está errado. Então, existe, sim, queridos, a questão da submissão. Ser diferente da obediência, porque você pode ter um coração servil, um coração submisso, um coração sujeito, e não obedecer quando for contar a palavra. E também você pode obedecer, mas ter um coração totalmente rebelde. Eu já vi casos assim, em famílias, em igrejas. Na atitude parece que está tudo bem. De repente o coração começa a ser mostrado, ser revelado. Porque a gente não consegue manter um personagem por muito tempo. O nosso coração ele vai revelar. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está. Você pode até fazer, mas as suas palavras demonstram que não é submissão. A primeira coisa que a gente pode entender aqui no contexto igreja, o pastor falou um pouco sobre família como pai, mãe, filhos, e também a família de Deus como igreja. Existe, sim, no contexto eclesiástico, no contexto igreja, pastores, lideranças, uma submissão que nós precisamos compreender. E aqui eu aproveito até para falar de um ponto que sempre é algo que eu penso, mas não tinha tido ainda uma oportunidade para falar com vocês. É por isso que onde a gente vai congregar não é uma decisão secundária. Não é uma decisão de pouca importância. Ah, vou mudar para a praia. E vai congregar onde? Ah, não sei. Quando eu chegar lá eu vejo se tem uma igreja. Então, quando você chegar nesse lugar que você nem sabe o que fala, como é, do que se trata, a idoneidade das pessoas que estão lá, você vai ser, pela Bíblia, se sujeitar a um líder que... A gente se coloca, às vezes, em situações que depois fala, mas como que eu vou aplicar esse princípio bíblico? Por que você não foi guiado? Não é uma decisão secundária. É onde os seus filhos vão criar amigos. É onde você vai receber direções de Deus. É através da vida de um pastor íntegro. Ele não é perfeito, mas se existe integridade, se existe caráter, se ele cuida bem da família, se ele tiver disponibilidade de ser guiado pelo Espírito, as direções. Desculpa. As direções que vão vir com autoridade. Você não é obrigado a estar em lugar nenhum, querido. Nem aqui, em nenhuma outra igreja. Mas se você for guiado a congregar, considere a liderança. E não sou eu que estou falando isso. Em Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, porque isso não seria proveitoso para vocês. Lembra do uns aos outros? Olha aqui. Se submeta, se sujeite, porque ele, a autoridade, presta contas a Deus. Queridos, naquele grande dia, vai ter muito líder, muito recompensado, porque existe um trabalho sacrificial, mas também vai ter muita gente repreendida. Então entenda que a própria Bíblia fala, considere como alguém que faz isso e deve prestar contas a Deus. Obedeçam-lhe, para que o trabalho seja uma alegria e não um peso, pois não seria proveitoso para vocês.
Em 1 Tessalonicenses 5, do 11 ao 13, diz assim: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então, querido, a gente tem extremos no Brasil, né? Onde o pastor quer decidir toda a vida da pessoa. Deus não chamou o pastor para fazer isso. Amém? Então, quando nós chegamos até o pastor e conversamos com ele, ele vai poder dar um conselho, uma orientação. Ele pode dizer, o máximo que pode acontecer é, na igreja, não funciona dessa forma. Aí, se você não se enquadrar, você pode continuar vindo e com essa limitação. Mas sobre a sua vida, não. Ele não é o seu Deus, não é isso que o texto está dizendo. Mas existe sim uma responsabilidade da ovelha para com o pastor. E qual é? Considerar. Estimar o trabalho feito, não só com ele, mas sobre as lideranças instituídas. Porque existem pessoas que se importam, que oram, que fazem o serviço de Deus. E a Bíblia está falando isso. E por que a gente traz a autoridade eclesiástica no contexto do mês da família? Porque, queridos, eu vou dizer para você, muito homem e marido gosta de culto como esse, que vai falar, agora é a vez que a mulher vai falar aquela parte lá, né? Só que, deixa eu falar uma coisa para você. É muito complicado. Você pode ter certeza que um marido, um pai, que não aprende a se submeter na igreja, que tem um coração rebelde, ele vai colher isso dentro da própria casa. E digo mais, a vida dele vai estagnar em alguma área. E vai levar a família para esse mesmo lugar. Deus não compactua com rebeldia. Então esse princípio, dentro da esfera igreja, é muito importante, porque às vezes a gente quer tanto ver algumas coisas acontecendo na nossa casa, mas quando a gente põe o pé para fora, ninguém tem autoridade para chamar a nossa atenção, ninguém tem autoridade para falar nada para a gente, ninguém tem autoridade para colocar a gente no eixo. Quem é que tem autoridade para falar com você e você ouvir? Não podemos ser intocáveis. Crente de vidro, crente de cristal. Pastor falou, chegou atrasado. Quebrou. Está no lugar errado, porque ele vai falar para você, chegou atrasado. Acho que está difícil. Alguém aqui que o pastor já não tenha falado alguma coisa. Por quê? Porque o trabalho dele é ser pastor. O trabalho do pastor não é massagear o ego do irmão. É falar, ei, vamos avançar, vamos melhorar. Por quê? A Bíblia fala, não deixei-vos de congregar. Pelo contrário, exortem-se, porque o dia está próximo. O que a gente está fazendo aqui? Lixando um ao outro. E quando a gente considera, a gente está ouvindo alguém que não está na nossa perspectiva. Sabe às vezes o que eu faço no aconselhamento? Ouço. Porque só da pessoa falar, ela consegue jogar para fora a perspectiva. E ela está vendo de fora o que antes ela estava vendo de dentro. E às vezes um versículo que eu falo, então, amém. Olha, a Bíblia fala isso sobre isso. Camila, que maravilhoso. E eu fico, e sabe o que é isso? É o poder de Deus em ação. É a unção sobre a palavra e sobre o ofício. Porque você concorda que talvez tenham pessoas aqui com experiências diferentes da minha, com idades diferentes da minha, e da do pastor, e dos outros pastores e outros líderes? Como que tudo isso acontece se não fosse algo divino? Não teria como, queridos. Então, quando a gente ouve uma liderança, quando a gente fala, às vezes o pastor fala, ei, se envolve aqui, você fala, eu quero fazer aquilo, eu não quero, e fica aquela resistência. Querido, não estou dando recado nenhum, faz parte da mensagem, amém? Eu jamais faria isso, e o Lucas muito menos. Quando você não entende a direção, entenda que um técnico, um treinador, ele não está lá no campo, ele está vendo de fora. Ele sabe que o inimigo está agindo daquela forma, ele sabe que aquela pessoa que vai te ajudar a fazer o gol está naquela ponta. Quando você sai para o intervalo, ele fala, ei, fica ligado que esse cara aqui que faz o gol, ele vai sempre para esse lado, ele vai sempre desse jeito. Se você é aquele que fala, eu que sei jogar, eu que treino, você só está aí de fora, você nem está com o meu peso. Porque às vezes o técnico não está na boa forma que o jogador está. Já pensou se o jogador falasse pro técnico, essa barriga aí, você falando que eu tenho que fazer mais abdominal? O pastor não está gostando desse exemplo. Não sei por quê. Você já
pensou, por que o jogador ouve? Por que o jogador considera? Porque existe ali uma função, um ofício, uma experiência, uma consideração de alguém que está vendo de fora o que você não está vendo. E às vezes é questão de encaixar uma peça, mas a insubmissão está te prendendo em não encaixar a peça certa. Aleluia. Dificilmente um pai, um esposo que não se submete a leis, a autoridades eclesiásticas, liderança e outras coisas, conseguirá levar sua família ao centro da vontade de Deus. A rebeldia é o pecado central que fez Lúcifer, o anjo perfeito, cheio de habilidades e talentos, para o buraco. Autoridades no lar. Em Gênesis 2:18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma, diga assim, auxiliadora. Que lhe seja idônea. Então veja bem, quando a gente fala de homem e mulher casado, homem e mulher, cada um na sua, sem ser casado, tudo igual diante de Deus. Amém? Nasceu de novo, recriado, Espírito Santo dentro, ouve a voz de Deus, sabe ler a Bíblia, sabe ser inspirado, sabe ser guiado para o homem e para a mulher. Quando você vai para a instituição casamento, e neste contexto a gente vê isso aqui. As pessoas acham que submissão veio porque teve a queda. Mas o projeto original de Deus é que quando o homem e a mulher estiverem juntos, ela pode auxiliá-lo no governo. E foi tão bom que eu pude aprender isso cedo. Porque hoje a gente tem muitas demandas. Tem a igreja, tem os filhos, tem os projetos pessoais, tem as coisas que acontecem. E sabe, às vezes as mulheres estão cansadas porque elas querem governar. Em vez de auxiliar o marido a ter um bom governo dentro de casa. E como eu falei, os homens podem ouvir de manhã, eu já também malhei aqui um pouquinho, né? Então, mulherada agora. Você foi criada para auxiliar o seu marido. E quando eu falo auxiliar, não quer dizer que Deus não dê planos individuais. O meu marido é o meu maior apoiador. Desde que a gente se casou, desde antes da gente se casar, ele já falava, cara, eu quero ver mesmo você vivendo todos os planos de Deus para sua vida. Se for ensinar, ensina. Se for música, se for livro, o que for. Eu quero ver você feliz naquilo que Deus te mandou você fazer. E tá tudo bem. Mas sabe, queridos, nada do que eu possa fazer em Deus tira de mim uma responsabilidade. Eu sou a auxiliadora dele. E se ele não puder contar comigo, vai ficar manco o negócio. O problema é que você acha que isso é inferior. E porque é inferior, eu não quero fazer. E aí você não entende. Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Às vezes a gente acha que a gente é superior a Jesus, porque a gente não aguenta uma injustiça. Eu nunca esqueço uma vez, a gente foi injustiçado numa ocasião lá. E eu fiquei tão abismada que eu não falei nada. Eu fiquei muito abismada mesmo. E aí quando eu fui dormir, vinha na minha cabeça. Você devia ter falado. Você devia ter agido. Você devia ter falado. Naninanana. Você sabia. Seu marido não merecia. Mas na mesma hora, aquilo foi crescendo dentro de mim. E eu perdi o sono com aquilo. E Jesus falou, ei, para agora. Que tipo de sentimento você acha que eu tive na cruz? Eles nem criam que eu era Deus. Se você é mesmo filho do rei, só está difícil para você entender submissão na sua casa, porque você ainda está se amando demais. Meu Deus, se pega esse trecho aqui, né, e recorta e põe na internet. Mas porque não iam ter ouvido todo o contexto. Não dá, queridos, num casamento. Não dá para um homem governar a casa com uma autoridade sacrificial, como alguém que serve, se ele não amar mais Jesus do que ele mesmo. Sabe por quê? Senão as prioridades dele vão ser erradas. Não dá para uma mulher se sujeitar
ao governo, a uma direção, a uma decisão, que às vezes você vai concordar e às vezes no começo você não vai achar tão bom. Mas não vai dar liga, se Jesus não for o seu maior amor. Você acha que se o seu marido for o seu maior amor, aí você vai conseguir. Não vai. Porque na hora da raiva, e aí sim, Efésios 5, 21, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. No 22, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Veja aqui que não é qualquer homem. Eu não tenho que me sujeitar a homem nenhum dessa igreja, eu me sujeito ao meu marido. Aqui no resto é tudo normal. E aí, bro? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Eu não sei, mas eu tenho para mim que é mais difícil me amar como Cristo amou a igreja. E entregou-se a si mesmo por ela. É obrigação dele agora, dar a vida dele por mim. Dar a vida dele pela nossa casa. Numa mesa, se tiver só, quantas vezes eu já vi? Ali tem uma pizza que todo mundo gosta, ele pega um pedaço menor para ele e dá um maior para mim. Ai, que pequeno, isso é honra. Ganho os doces aqui da igreja, me dá metade. E não é porque eu peço não, porque ele é legal comigo. Eu peço também às vezes, mas ele também é legal. É honra. E a cada ano, se você permitir, vocês vão melhorar. Se o homem, sabe, às vezes tem uma semana que é ruim, que deu errado, que ele foi grosso, que você foi chata. Tem essa semana. E vocês têm que ter a cabeça no lugar de falar, a gente ama mais a Jesus. Ou a gente faz esse negócio dar certo, ou a gente vai se afundar. Se com a dieta você faz isso, todo ano você fala que vai emagrecer. Minha mãe mandou esses dias um meme pra mim. Já tô em maio e nem comecei a emagrecer ainda. E não é verdade? Pra dieta você aceita. Mas pra casamento, não. Como assim? Como assim melhorar? Como assim tentar? Como assim? Como assim? Isso é orgulho. Não é porque a gente tem 15, você 30, 25, que vocês não podem sentar. Ou até mesmo sem sentar. Às vezes a gente fica fazendo promessa. Começa a mudar. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Você viu como é diferente a sabedoria do mundo da natural? Não, do mundo da divina? No mundo, ame a si mesmo, ame a si mesmo, ame a si mesmo. Na Bíblia fala, se você amar a sua esposa, você está amando a si mesmo. É ela quem cuida de você. É ela que vai ter coragem de falar para você, às vezes, o que as pessoas, seus amigos estão lá, é legal. Ela vai ser a pessoa que vai falar, ó, isso não é legal. Não é verdade? E porque eu cuido dele, ele também cuida de mim. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A submissão dentro de casa não é uma questão de valor,
Para Deus somos exatamente valorosos. É uma questão de função. É como aqui na igreja. Não existe valor maior dependendo da função que você faz. Amém? É questão de função, não de valor. Entenda isso. Submissão, diga assim, submissão. Não é questão de valor. É questão de função. Se você entender isso, você não vai se sentir humilhado quando você for exortado. Ai, estão tirando meu valor. Não, querido, seu valor ninguém tira. Foi Jesus que pagou. E aí acabou seus problemas. Porque se alguém te der bronca, você não vai ficar chateado. Isso não mexeu no seu valor. Agora, quando o seu valor está vulnerável, quando você não entendeu quem você é ainda, qualquer coisa te afeta. É uma questão de função e não de valor. A minha submissão ao meu marido é uma questão de função na minha casa, que eu entendi qual é. Às vezes as mulheres estão cansadas e sobrecarregadas, umas, porque o marido se acostumou com o bom governo que ela faz de coisas que ela não deveria fazer. Outras, porque não deixam o marido governar e castram eles. Em vez de pegar tudo da mão dele, começa a orar por ele. Se tem uma coisa que eu oro sempre, Pai, coloca a sabedoria divina na cabeça do meu marido. Sempre, sempre. Mais sobre ele do que sobre mim. Eu lembro mais de pedir isso para ele, querido. Porque é importante. Ele está dirigindo a minha casa. Se você vai num ônibus e tem alguém dirigindo, e tem uma pessoa do seu lado desconhecida, e você tiver que orar por alguém, por quem que você ora? Pelo motorista. Certa resposta. Por quê? Porque a pessoa do lado só está ali junto com você. Você precisa orar para que aquele motorista tenha reflexo, responsabilidade, não é? É isso. Não é questão de valor, é questão de função. E se você se sente desvalorizado em se sujeitar a qualquer que seja a situação, você precisa olhar para a cruz. Nós, como mulheres, não podemos desconsiderar, chantagear, manipular, usar ferramentas do diabo para chegar no fim que nós desejamos. Então nós conversamos. Nós podemos expressar. Sabe, às vezes as pessoas brincam, né? Ah, mulher, você tem que falar o que você quer. Essa parte não é pra mim. Porque eu literalmente falo, amor, eu não gosto que faça assim. Eu não fico, eu tô chateada, eu não tô. Nem imagino que você... Não, porque... Ele sabe literalmente, né? Assim, às vezes eu não falo na hora. Porque às vezes ele tá bravo ou eu tô brava e não vai ficar bom, né? Porque às vezes que fala na hora nem sempre dá certo. Aí não resolve, fica pior. Aí fica ali uma caixa aberta, sem resolução, né? Aí você tá bom. Daqui a pouco acontece de novo, aí você já tá traumatizado porque aquele ali não resolveu. Você já espera o pior. Queridos, é carne e osso aqui. Pessoas que estão avançando. E o que nós temos aprendido? Tem a hora certa para falar. Né? Falar. Não ficar ali um túmulo, achando que as coisas vão se resolver sozinha. Quem acredita em mágica é criança, querido. Casamento não é mágico. Não você vem aqui, eu vou orar. Perfeito. Não é assim. Mas existe um poder sobrenatural que te habilita para perdão, que te habilita para sabedoria, que te habilita para paciência, que te habilita para compreender os planos de Deus, que te habilita para se submeter, que te habilita para ser uma boa autoridade sobre a sua casa, para ser um homem de Deus visionário que ora e fala, esposa, esse ano a gente vai servir a Deus de uma forma diferente, Deus me mostrou isso. Qual foi a última vez que você, marido, falou para sua esposa, Deus me mostrou isso? O limite da submissão é não ser destrutível, é não ir contra a palavra, é não ser um abuso físico, psicológico, enfim, nenhum desses. Só pontuando.
E aqui eu não consegui entrar, num outro momento acredito que vão ter outras palavras sobre isso. Tem a parte também da submissão de filhos para com os pais. Como aqui tem mais pais do que filhos, eu acho, existe um conselho, além de todos, de honra, né? Que é o primeiro mandamento, né? Com promessa. Anos longos de vida para aquele que honra pai e mãe. E amém. Mas já que a gente tem mais pais aqui, e num outro momento a gente pode falar mais sobre a submissão dos filhos, em Colossenses 3:21 diz: pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. No caso de homem e mulher, queridos, maturidade deveria ser a mesma. Mas quando você trata com uma criança, a criança é ela. Amém? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A gente não perde fazendo isso em nenhuma esfera da nossa vida. Você pode ficar de pé? Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos e, sabe, orasse pela sua casa, pela sua família, você como filho, como esposa, como marido. Pai, nós te agradecemos pela sabedoria divina que conduz a nossa vida. Nós não somos conduzidos por princípios deste mundo, onde o centro da nossa vida somos nós. E embora nós amamos, Pai, amemos nos realizar no Senhor, existe tanta realização em ver os nossos filhos, as nossas esposas e os nossos maridos realizados também. E você tem nos ensinado, Senhor, através da cruz, a que todas as vezes que sentimentos contrários se levantem, nós joguemos eles na cruz e possamos redimir eles, e trazer redenção e conduzir as nossas emoções para um lugar de servidão, aonde a nossa alma se alegra com o Senhor e glorifica o Teu nome com as nossas atitudes. Obrigado, Pai, porque essa noite foi uma noite de descortinamento, dos nossos olhos se abrirem, de nós aprendermos que nós podemos avançar na submissão uns aos outros em várias esferas da nossa vida. Em nós aprendermos que quando nós consideramos o outro com honra maior, que no Evangelho aquele que serve é ainda maior. Quando nós olhamos para o outro e entendemos que alguém sempre pode nos ensinar algo, isso é Evangelho. Obrigado, Pai, porque nós não somos cegos espiritualmente falando. O Senhor tem aberto os nossos olhos. E como diz a Tua palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, porque é salvação para nós. É salvação para nós. Você nos tira hoje de um lugar de escravidão. Escravidão de quê? Do nosso próprio orgulho. Você nos tira hoje desse lugar e nos mostra: eu te criei livre. Livre para amar, livre para me exaltar, livre para correr de forma leve. Deixe ser cuidada, querida. Se deixe ser cuidada, abraçada, protegida, amada. Obrigado, Pai, pela Tua influência sobre nós nessa noite. Eu sei que existem pessoas aqui que estão vivendo outros contextos, Senhor. Separados, viúvos, solteiros. Mas existe a submissão ao Senhor, a submissão à liderança. E em tudo isso nós vemos a Tua bondade. Em tudo isso nós vemos a Tua boa mão nos protegendo. Obrigado, Pai, pela capacidade que o Teu Espírito Santo tem, de que quando a palavra é ministrada, as pedras vão caindo, as muralhas vão ruindo, e a gente vai ficando leve e entendendo que seguir os Seus princípios é segurança para nós. Ainda com seus olhos fechados, enquanto você vai adorando ao Senhor com a sua vida, orando, se consagrando a Ele, dizendo que é realmente um tempo novo na sua família, já que estamos nesse mês de junho, sabe? Considere esse tempo para não ser mais um mês específico onde você vai dar um zoom ali naquilo que pode melhorar. Por que não? Deixa o Espírito Santo te mostrar. Talvez você esteja nesse culto aqui e você creia em Deus, mas você nunca disse: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. A Bíblia diz no livro de Romanos que para obter salvação só é possível se você crer com o seu coração e dizer: Jesus, seja o meu Senhor, eu recebo o Teu perdão. Então, se você está nesse lugar e você nunca fez essa oração de entrega,
Camila, eu não posso só crer em Deus. A Bíblia diz que não, e a gente segue os princípios dela. É crer em Deus e dizer com a sua boca: Jesus seja o meu Senhor. Se você nunca fez isso e quer fazer nessa noite, nós queremos orar com você. Há alguém? Levante sua mão direita. Eu quero orar com você. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, dizendo: Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador, eu reconheço o teu sacrifício. É uma noite onde você precisa fazer isso. A sua eternidade para com Deus é muito maior do que essa vida terrena. E você precisa saber para onde você vai. Há alguém que nunca fez isso? Eu não conheço a todos, por isso a pergunta. É algo tão importante. Nós não podemos passar de forma rápida, batida. É o ponto de partida de todo ser humano. Nascer espiritualmente em Cristo Jesus. Se você nunca fez isso, é uma oportunidade.